O que eu ganho obedecendo a Deus? O que você ganha obedecendo a Deus? Você pode estar se perguntando, o que eu ganho obedecendo a Deus? Ou o inimigo dizendo isso. O que você vai ganhar obedecendo a Deus? A gente tem escolhas, né? Sobre quem obedecer, sobre o que obedecer. Eu posso andar segundo a minha carne, o meu coração, o mundo, no conselho dos ímpios, do inimigo, mas a gente vê, segundo a Bíblia, que a inclinação da carne é morte, o meu coração é terrivelmente corrupto e enganoso, o inimigo só vem para matar, roubar e destruir, e os ímpios não permanecerão na congregação dos íntegros, ou seja, ele vai ter um fim. Os ímpios, uma hora vai ser desarraigado. Então, o mundo. A palavra de Deus fala pra gente que o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A gente vê também que Jesus vai, através do apóstolo Paulo, vai falar pra gente: não vos conformeis com o mundo, mas buscais a transformação pela renovação da vossa mente, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é não se conformando com o mundo que eu vou viver a vontade de Deus. Então a palavra de Deus também vai falar pra gente que todo aquele que faz amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então eu tenho que escolher a quem obedecer. Mas, e aí, Karen? O que eu ganho obedecendo a Deus? Primeira coisa, que nem eu citei o versículo, que o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então há uma recompensa. Permanecer para sempre. A vida eterna. E recompensas tanto hoje e no porvir. O primeiro exemplo que eu quero citar é Jesus. Jesus teve, muitas oportunidades para não viver a vontade do Pai, para não andar em obediência ao que o Pai lhe determinou, mas a palavra nos garante que ele aprendeu a obediência até a morte, e morte de cruz. Então, lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 1 ao 11, a gente vê que Jesus teve a oportunidade de não viver a vontade do Pai, de não andar em obediência ao Pai. Quando o inimigo fala para que ele transformasse pedras em pães, mas Jesus escolheu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus vence aquela tentação. O inimigo leva ele numa parte mais alta, fala para que ele pulasse, porque Deus iria dar ordens aos seus anjos para o protegerem. Mas Jesus fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus escolheu continuar obedecendo a voz do Pai dele. Mas outra tentação ainda foi que o inimigo apresentou os reinos, a glória dos seus reinos, e falou para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: só o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Então Jesus escolheu viver a vontade do Pai. E qual foi a recompensa de Jesus? A palavra de Deus fala para a gente que o inimigo se retirou-se dele e vieram anjos e lhe serviram. Então a gente vê assim: nossa, ele era em forma de Deus, ele poderia ter transformado aquelas pedras em pães, mas ele esperou o momento certo. Ele escolheu viver a vontade do Pai e veio anjos e lhe serviram. Glória a Deus. Então a gente vê uma recompensa aqui, Ótimo, beleza. Mas Jesus teve outros momentos cruciais na sua caminhada, que ele poderia não ter vivido a vontade do Pai. Outro exemplo, quando Jesus está no Getsemane, ele está angustiado, está com angústia, e o suor dele se transforma em forma de gotas de sangue. Ele fala assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então até naquele momento ele escolheu viver a vontade do Pai. Até naquele momento ele falou: seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele preferiu viver a vontade do Pai. Mas e aí, cara? Qual foi a recompensa? Ele morreu, ele sofreu. E quando ele estava lá, pendurado, as pessoas zombaram dele: desce da cruz, para que nós creiamos que tu é o Filho de Deus.
Salvou a muito e não pode salvar a si mesmo. Zombaram dele. Muitas vezes os sacerdotes chamavam ele de demônios, amigos de publicanos, de pecadores. Mas aí a voz do pai dizia: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. E então ele preferiu obedecer a voz do pai dele. Mas e a recompensa, cadê? Ele sofreu tanto. Ele sofreu tanta chicotada. Pregaram a mão dele com prego. Que recompensa ele teve em obedecer a Deus? A palavra de Deus fala pra gente que, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que ele, sendo em forma de Deus, não considerou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, se tornando em forma de homem. E tendo se achado em forma de homem, tornou-se obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Mas só doído, né? Só dor, muita dor. E a palavra de Deus fala pra gente: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus sofreu, Jesus escolheu viver a vontade do Pai, Jesus escolheu viver em obediência, mas ele foi recompensado. Deus lhe deu honra e glória, Deus o exaltou sobremaneira e ele está sentado à destra do Pai. Ok? Mas ele sofreu. Você pode estar perguntando: eu estou frutando vivendo a vontade de Deus. É só sofrimento, mas a recompensa, há proteções. Amém. Glória a Deus. Outro exemplo, né? Daniel, jovem, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida de Nabucodonosor, nem com o seu vinho. E ele encontrou graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E ele só ficou comendo vegetais, mas ele escolheu obedecer às leis de Deus. Ele escolheu viver o que Deus tinha dito para ele. E pelo que Deus, irmãos, deu recompensas para ele. Daniel permaneceu durante 4 reinos de Nabucodonosor, de Beltassar, de Dário e de Ciro. Mas o que fez ele permanecer tanto tempo? Deus. Ele escolheu viver a vontade de Deus. Ele andou em obediência a Deus. E Deus o recompensou. Deus lhe deu sabedoria, entendimento. E pelo que nenhum no reino lá dos caldeus achava-se alguém comparado a Daniel. Então, por que tudo isso? Por causa de Deus. Outro exemplo, né? Moisés, no Egito, escolheu não ser chamado da filha de Faraó, não ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus a usufruir desses prazeres momentâneos, porque ele visava uma recompensa maior. Mas você pode estar falando: eu não quero sofrer com o povo de Deus. Eu não quero, não. Eu quero prazer, eu quero beber, eu quero farrear. Mas a gente vê, né, que Deus o recompensou. Como assim, cara? Ele sofreu, carregou um povo no deserto durante 40 anos, um povo obstinado de coração. Que recompensa foi? Irmãos, Deus falava com ele face a face. Deus revelou com ele face a face. Deus mostrou a glória dele para ele. Cara, e na transfiguração, quando Jesus ele vai lá, né, e se transfigura, aparecem Elias e Moisés. Então Moisés, irmãos, apareceu diante de Jesus e Moisés. Cara, é alguém muito importante, tipo assim, que Deus o recompensou. Então a gente vê assim que Deus recompensa aqueles que o obedecem. Há recompensas para quem obedecem a Deus. Amém. E tem mais exemplos, irmãos. Paulo. Como assim Paulo, Carelli? Paulo, irmãos, ele era perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão,
Ele procurava os cristãos para levar eles para a morte. Mas certa feita, quando ele se converte ao Senhor, ele passa de perseguidor para ser perseguido. Forte, né? Então ele vai falar uma certa feita que tudo eu considero perca, ou seja, como esterco, pela excelência desse entendimento, porque eu quero ser achado igual a Jesus. Ele queria se tomar a forma da morte de Jesus. Aí ele fala assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante, porque ele ansiava uma recompensa da sua sublime chamada. Aí ele fala lá, 2 Timóteo, né, que no capítulo 4, já estou sendo oferecido como libação. Ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me resta uma coroa de justiça que me está reservada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Não, ele iria morrer, ele iria sofrer. Mas que recompensa tem, querido? A coroa de vida eterna. Haveria recompensa. Mas qual foi a recompensa dele aqui na terra, querido? Cara, Deus se revelou tanto para ele. Cara, a gente vê assim que ele foi um grande apóstolo. Pessoas se renderam a Jesus através dele, da pregação dele. Gentios se converteram a Jesus através da vida dele. Então foi algo grandioso que Deus fez na vida dele. Foi algo grandioso. Glória a Deus. Mas também, o que falar de Noé, né? Durante 120 anos construindo uma arca. Eu tô construindo a arca, né? Mas a obediência dele. Deus falou para ele construir uma arca, né? E ele construía, mas não vinha chuva. Para que eu tô construindo uma arca, né? Mas ele continuou obedecendo ao Pai. Obedeceu a Deus. E até que Deus mandou chuva, o dilúvio, e todas aquelas pessoas que não acreditaram, zombaram dele, e não acreditaram, mas veio o dilúvio, e todos eles morreram. E só a família de Noé sobreviveu, e os animais, os casais dos animais que Deus havia mandado que ele colocasse. Mas a obediência gerou bênção na vida de Noé. E Abraão, quando Deus fala para ele, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus nem tinha mostrado a terra ainda, mas a mensagem era, sai para uma terra que eu lhe mostrarei. Andar segundo a obediência do Pai, a gente não vai saber muitas vezes para onde eu estou indo, né? Quais são os percursos, né? Mas o que eu ganho obedecendo a Deus, Carielle? O que Abraão ganhou obedecendo a Deus? Ele sai do conforto da sua parentela, vai para uma terra, mora como peregrino. De que ele ganhou? Deus ele fala para ele que ele iria o abençoar. E todas as famílias da terra seriam benditas através da vida dele. Ele fala assim para Abraão, olha para as estrelas, se tu pode contar. Assim seria a descendência de Abraão. A gente vê que Deus honrou Abraão através da obediência dele. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Você pode estar pensando assim, eu andar em obediência vai gerar bênçãos para a minha vida. Eu andar em obediência a Deus vai gerar proteções para a minha vida, vai gerar recompensas tanto aqui como no porvir, uma vida eterna. Mas você não está ainda convencido? Cita José. José recebe sonhos, né, da parte de Deus aos 17 anos. E aí, os feixes, né, tinha feixes que se rendiam a ele. O sol, a lua e as estrelas se rendiam a ele. Mas aí, o que significa esse sonho? Ele andava obedecendo ao Pai, a Deus, ele andava em obediência a Deus. Mas só que essa obediência gerou inveja. Ele foi jogado no poço, os irmãos dele quase o mataram. Ele foi vendido para a casa de Potifar, lá no Egito. E quando ele está na casa de Potifar, a mulher de Potifar quer que ele fique com ela.
E ele continua fiel a Deus. Mas ninguém tava vendo, cara, mas ele continua obediente a Deus. O percurso, ele muitas vezes não sabia o que a obediência dele estava gerando, mas ele continuou obedecendo. Muitas das vezes a gente vai continuar em obediência, chorando, sem saber para onde a gente está indo, para onde eu estou indo. Cara, Deus não mostrou para onde que eu estou indo, onde que eu estou indo. Mas eu quero te lembrar que há recompensas. Você pode estar pensando, eu não sei para onde que eu estou indo, mas eu estou obedecendo. A gente vê assim, exemplos que quem obedece colhe bênçãos. A minha obediência vai gerar bênçãos para a minha vida. A minha obediência vai gerar que eu tenha vida eterna junto com o Pai. Não, querido, mas eu não estou entendendo nada. Querido, eu não sei para onde eu estou indo. Mas a tua obediência vai te levar a um lugar de recompensas. Deus está preparando algo grande para a sua vida. Entendeu? Então continua obedecendo a Deus. Querido, mas está doendo. Eu estou obedecendo, mas está doendo. Eu estou sofrendo. Mas a palavra de Deus fala pra gente que quando Jesus está indo, né, pra... embora, né, lá em João 16, no capítulo 16, vai falar assim que eles iriam se entristecer, os discípulos de Jesus iriam se entristecer, o mundo se alegrariam, mas eles iriam se entristecer, mas ele fala assim, a vossa tristeza se tornará em alegria. Então a gente vai começar fazendo a vontade de Deus, triste, né, a gente tá triste, mas a palavra de Deus fala pra gente assim, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza com alegres cânticos, carregando consigo os seus molhos. Então há recompensas. E a história de José, como que termina? Vendido, jogado no poço. Mulher de Potifar quis pegar ele, né? Queria ficar com ele. Ele foi preso por causa disso. Foi esquecido, né, pelo copeiro. Mas aí, Deus não se esquece. As pessoas podem se esquecer, mas Deus não esquece. Passaram 2 anos e Deus lá faz com que o rei, o faraó, tenha um sonho, né? E quem podia interpretar? Só Deus que deu interpretação para Daniel. E Deus o honrou. Deus o fez o governador do Egito. Então Deus honra quando a gente faz a vontade dele. O que dizer, né, de uma mulher, né, tipo Maria? O anjo Gabriel fala que ela ia ter um filho, mas e aí, como que ela ia ter um filho, né? Virgem, nunca conheceu varão, mas até o Gabriel explica pra ela como que isso ia se suceder. Aí ela fala assim, faça conforme a tua vontade. Então, tipo assim, ela se dispôs a obedecer. Não, mas ela ia passar por vergonha, ela ia carregar um filho, não sabia como. Mas ela continuou, ela preferiu obedecer. Sabe, há recompensas para quem obedece ao Pai. Há recompensas grandiosíssimas. Então, muitas vezes você não vai saber para onde essa obediência está te levando, mas continua na obediência. A palavra de Deus fala pra gente que lá em 2 Timóteo, que a palavra de Deus fala assim, fiel é essa palavra, que se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos com ele reinaremos. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é fiel. Então você pode estar... Esse vídeo chegou no momento exato para você. O que é que eu ganho obedecendo a Deus? Você ganha recompensas duráveis e uma vida eterna. Glória a Deus. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deixe seu like, comente. Tchau!